dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Estão bem? Muitas são as camadas, a paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra, muitas camadas. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vocês estão bem? Tudo certo por aí? Tudo bem? Vou começar mais uma live hoje refletindo sobre a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Muitas coisas, né? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Eu pedi uma palavra para o Senhor essa noite. Inclusive pedi uma palavra para o Senhor para mim, né? Eu falei que tem uma... Quero que o Senhor fale comigo. Pode falar no sonho, sobre as minhas respostas. Eu achei que acabou, gente. Só chega mês que vem. Vocês acreditam que acabou? Acabou e chega uma quantidade super limitada de novo agora em outubro. Super limitada, de verdade. E depois só ano que vem. Olha que bênção. No hospital, escrevendo versículo para as clientes. E quem pegou lá já foi tocado. Olha só, sério, acabou. Acabou tudo. Eu falei que acabaria rapidinho. Mas vai chegar, tá? Aí vocês correm, porque vai acabar de novo. Aí eu falei pro Rafa, dobra o pedido. Não dá. Não dá. Não dá pra dobrar o pedido. Não dá. Eu falei, então tá bom. Então vai dar certo. Vamos respirar. Que vai dar certo. Vamos respirar. Amém. Então, eu falei pro Senhor, que eu queria que ele falasse comigo. E aí eu achei que eu sonharia. E aí eu acordei no meio da noite com esse versículo que a gente vai ler. Falei, Santo Deus de Israel. E aqui eu estava meditando na vida e nas obras de quem escreveu esse versículo. Estava meditando. Falei, Jesus da glória eterna. E é muito interessante, né? Que quanto também, dando uma introdução aqui, mas, enfim, quando nós encontramos verdadeiramente com o Senhor, a gente começa a desfrutar de uma paz que não é a paz que o mundo dá. A própria palavra diz que ele dá uma paz que o mundo não dá, né? Então, quando a gente começa a entender realmente, é como se nós precisássemos de silêncio para ouvir a voz de Deus. É como se nós precisássemos nos concentrar, precisássemos acreditar e confiar, porque o andar com Deus nada mais é do que uma confiança plena e total. A gente vai chegando frente às situações, às decisões, que você olha e você fala assim, só pode ser o Senhor. Ou você pode estar numa situação que você não imaginava estar, e lá atrás você achava que você não ia conseguir passar, que você não ia conseguir superar, e na verdade quando você olha para trás você entende que aquela situação estava começando, não é? Você fala, nossa, eu achava que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar, e agora eu percebi que aquela situação só estava começando e que o Senhor
queria me moldar. Queria que eu entregasse, queria que eu confiasse, queria que eu fizesse. A gente lê a Bíblia, mas a gente precisa viver a Bíblia. Mais do que ler, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. E quando nós lemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a fé é a firmeza das coisas que não existem, mas que já são certas, vivo pela fé, sabe? Quando a gente começa a ler, uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente viver. E tem situações que a gente vai chegando, que Deus vai nos colocando, que é como se a palavra saltasse da Bíblia e se colocasse na nossa frente. Como se aquilo que nós tivéssemos lido tomasse forma. E aí a Bíblia é viva. Exatamente por causa disso. Porque ela se manifesta no nosso dia a dia. É igual quando a gente está vivendo, passando por algo e a gente escuta uma palavra, e o que acontece? Aquilo que a gente leu e ouviu acaba de acontecer na nossa frente. O que é isso? A palavra é viva. A gente não fala da mulher, de repente, daqui a pouco a gente está ali falando da ovelha muda aquela vez. O que é isso? A palavra viva. A palavra está viva. A gente não lê ali, escuta uma pregação e fala, não é possível que está falando. Quando a pregação é à noite, falou tudo o que aconteceu durante o dia. Quando a pregação é de dia, está falando tudo o que acontece durante o dia e a noite. Você escuta a pregação de 7 horas da noite, você fala, meu Deus, é o que eu vivi hoje. Aí você escuta a pregação 6 horas da manhã, você fala, meu Deus, é o que eu vou viver hoje. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é algo que excede todo entendimento. E quando fala também sobre penetrar em nós, sobre nos mudar, sobre nos moldar, é sobre a gente desapegar do formato que a gente aprendeu a se apegar. A gente é muito apegado. Percebam como nós somos apegados às coisas. Nós somos muito apegados. Nós nos apegamos a pessoas. Nós nos apegamos a locais. Nós nos apegamos a formatos. Nós nos apegamos a padrões. Nós nos apegamos a objetos. Imagina se Jesus, por onde ele passa, se ele ficasse apegado em tudo. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando ele saiu para cumprir o ministério, ele não tinha mais para onde voltar. Pensa. Você sair no ministério, você sai para fazer uma obra. E você não ter para onde voltar. Eu quero o versículo. Imagina, irmãs. A gente vai viajar para a praia e não vê a hora de voltar. Não é? Lucas 9, 58. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Olha isso. Falando que as raposas já entendi. Eu já entendi tudo. Entendi agora. Entendi. Tá bom. As raposas têm seus covis. Já vai mudar, tá? Esse versículo não vai ficar por muito tempo, não. Mas vou colocar aqui. As raposas têm seus covis. Olha o que ele tá falando aqui. Que até as raposas têm lugar para voltar.
Até os animais tinham lugar fixo. E as aves do céu têm ninho. Veja o ninho. O ninho venta, cai, molha. Elas tentam esconder o ninho para esconder os passarinhos, mas elas podem voar. Olha só, irmãs. As aves voam e encontram o ninho. Elas voltam para o ninho delas, para os passarinhos delas, para o lugar delas. Olha que coisa linda de Deus também. Voar, olha o céu, olha as coisas, olha quanta árvore, olha, imagina mapear, fixar aonde vai voltar. E tem o ninho, mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tinha onde repousar a sua cabeça. Por quê? Porque Jesus desfrutou e experimentou e viveu em total dependência. E Jesus também era homem. Ele não era só Deus, ele era homem. Ele sentia dores, tinha sentimentos, se alimentava. Seu corpo era um corpo humano. Jejuava no corpo. Quando Jesus apanhou, ele apanhou no corpo físico que ele tinha. Esse mesmo corpo que nós temos. Ele vivia em total dependência. Aí a gente pode dizer, eu não me permito falar um negócio desse, mas vai ver que uma hora, né? Mas Jesus era filho de Deus. Tá certo? É perfeito. E como que ele vivia? Como sendo filho de Deus. Ah, mas ele era filho, ele era e ele foi, e ele seria e ele é. E como que o Filho de Deus, que não veio, por isso que ele confundiu a todos, porque ele não veio como herdeiro, desfrutando, gastando. Ele não veio como guerreiro. Ele não veio como super-herói, vestido de capa. Ele veio como homem, teve uma vida comum por alguns anos, embora já tinha se manifestado o ministério dele em alguns momentos, no sentido de perceberem que ele era diferente, mas ainda não existiam, não tinham tido os milagres, nem nada assim. Pense, irmãs. Pensa bem. Pensa bem comigo. Olha só a profundidade. O anjo aparece para Maria, diz que ela vai gerar um filho. O Espírito Santo ia envolver e ela começaria a gerar. Nasce Jesus. A vida segue. Nasce lá na estrebaria. A vida segue. Comum. 30 anos. Provavelmente vivendo com seus pais, perto. Provavelmente, porque o primeiro milagre se manifesta numa festa em que Jesus estava com a sua mãe. Então, você não morava, convivia? Via. Vamos ler o que está aqui, né, no texto. Então, pensa. 30 anos se passaram do dia que o anjo conversou com Maria. Pode ser que ela tenha conversado com ele em algum outro momento. Vamos tentar aqui, ó, sem conjecturar. Pode ser, vamos deixar a hipótese, porque não está escrito que não aconteceu também. Mas 30 anos se passaram daquele dia. Que o anjo aparece. Jesus tem uma vida comum. De repente, em uma festa, tudo começa a mudar de figura. E aí Jesus passa a ter uma dependência. Aquilo que antes era mais humano do que... Mas Jesus passa a ter uma dependência. A ponto de não ter onde repousar a cabeça. Pensa eu e você passarmos 30 anos da nossa vida vivendo, na dificuldade, lá, minha casa dos meus pais. Mas você tinha seu quarto, sua cama, seu sofá, alguma coisa a gente tinha.
Eu mudei muito na vida, muito, muito, mais de 20 vezes. Mudei muito já. Mudei mais da metade dos meus anos, quase, praticamente. Era uma mudança a cada 2 anos, no máximo. Mudava de casa, mudava de tudo. Mudava de escola, mudava de vizinho, mudava tudo. Mas, de repente, além de mudar, já entendi. Além de mudar, agora, Jesus, não sei se ele mudava tanto assim quanto eu, ou se eu mudava quanto ele, pode ser que eu estava modelando ele sem saber, mas quando Jesus chega numa idade, pensa que quando ele chega numa idade que aparentemente, né, vamos pegar hoje uma referência, que homens, né, quando estão ali forjados, eles chegam nessa idade para ter o quê? Independência. Um homem com 30 anos é um homem que já entendeu o que quer fazer, já estudou ou não estudou, mas já sabe a profissão, herdou a profissão do pai, da mãe, do pai. Eita, a cabeça tá acelerada hoje. Herdou a profissão ali dos pais, dos avós, da família, pode ser também da mãe, não tem problema nisso. Herdou alguma coisa ou aprendeu a trabalhar junto, já sabe o ofício que quer seguir. Com essa idade, às vezes já está casando, né? 30 anos, tem ali. Pensa, é uma idade onde a estabilidade ela começa a ser um dos pontos altos. 30 anos já é uma idade para homem, uma idade avançada. Para não saber o que precisa fazer, o que quer, já levanta-se a antena, né? Se nós formos pegar uma referência social, um homem de 30 anos é um homem que já está se estabelecendo, que dali para frente vai cada vez mais amadurecer, trazer mais recursos. É um homem que sabe para onde está indo. Não é isso? É isso, não é? Que já encontrou ali, já tem respostas. Muitos já são pais, já é o esteio da casa, já é o provedor, já é o cabeça. 30 anos. 30 anos. Pensa que Jesus foi chamado com 30 anos. Aí o ministério dele aflora. Uma festa, que era para ser uma festa, já não vira mais uma festa, porque acontece um milagre. E onde acontece um milagre já não é mais a mesma coisa. Nenhuma festa que aconteceu um milagre é só uma festa. Nenhum lugar que aconteceu uma cura é só uma visita. Jesus é chamado. Agora é hora de manifestar a glória e o poder de Deus na terra. E a partir desse chamado, ele começa a desfrutar a total dependência de Deus. Sem um lar, sempre caminhando em direção ao próximo milagre, em direção ao próximo município, à próxima região, à próxima cidade. Que é município, né? Pensa que aquilo que antes era uma estabilidade, era para ser uma estabilidade, agora se torna um ministério. Pensa que agora que onde que era a fase de seguir, às vezes, com o que tinha construído, a promessa daquilo que foi feito para Maria, a palavra que foi entregue pelo anjo para Maria, começa a ter forma. Pense que quando tudo parecia ser estabilizado, depois de tanto tempo, a convivência, é óbvio que Jesus era diferente em tudo, não tem como você e eu temos filhos, a gente percebe isso quando os filhos estão ali fluindo em algo espiritual, estão falando coisa de Deus, estão nos ensinando, é perceptível. Quando os nossos filhos estão nos ensinando, quando eles oram por nós e Deus responde o nosso pedido na boca dos nossos filhos, é notório, é nítido quando Jesus está falando algo. É nítido quando o Espírito Santo está movendo.
e os nossos filhos são tocados e nos tocam. Imagina ser mãe de Jesus, irmãs. Não dá para imaginar, não. Imagina como ele cresceu, como eram as brincadeiras com a mãe, o jeito de falar, a forma de abraçar. Imagina tudo que eles tinham construído juntos. Imagina toda vez que Maria lembrava, o anjo falou comigo. Em algum momento eu vou ficar alerta, porque em algum momento isso vai acontecer. O anjo falou comigo e em algum momento a situação vai acontecer. Sabe quando a gente lembra que o Senhor fez uma promessa para nós? A gente não sabe se ainda, ou a gente não sente ainda que é o momento daquilo acontecer, mas a gente fala, o Senhor falou comigo e eu sei que aquilo que Ele falou para mim é real. A gente tem muitas dúvidas, muitas coisas, as coisas vão acontecendo, mas eu não sei vocês, mas tem algumas coisas que eu tenho muita certeza. Algumas coisas eu tenho certeza absoluta. Eu gostaria de ter certeza absoluta para todas as outras coisas. Esse é um tema que eu levo muito para terapia. Eu queria ter certeza de algumas coisas. Eu falei para ela, mas eu me apego na certeza daquilo que o Senhor disse para mim. E eu falo muito isso com a minha psicóloga, que eu falo, não tem como eu não ser espiritual, não viver o mundo espiritual, porque as certezas que eu tenho, todas elas estão movidas pelo mundo espiritual. No mundo natural eu não tenho certeza, eu não sei o que vai acontecer com a economia, nas previsões que acontecem, a política, isso para mim não me mexe, não mexe nem minha sobrancelha. Porém, todavia, entretanto, aquilo que o Senhor disse que faria, a promessa que Ele teve e cumpriu, que Ele nos deu, aquilo que Ele falou sobre nós, a profecia que nos foi entregue. Se tem uma certeza na vida que a gente pode ter sobre a palavra de Deus, a certeza de que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir é real. A promessa é que aquilo que o anjo disse para Maria aconteceu. Chegou o dia. E ao chegar esse dia que Maria vê nos próprios olhos, porque ela foi parte dessa iniciação desse milagre. Olha que interessante, Maria que recebeu a palavra, a promessa que o Senhor te entregue para ela através do anjo, é a pessoa, é a mãe, naquele cenário, que ativa o filho. Tanto é que ele fala, né, que tenho eu contigo, mulher. Ela sabia que tinha uma necessidade e que existia uma promessa que poderia ser ativada naquele momento. Ao ver a necessidade daquela festa que já não tinha mais vinho, e ao ver ali alguém que tinha um ministério, e ao lembrar provavelmente do que o anjo tinha dito, ela vai ali, aquele momento é ativado o ministério de Jesus. Só que o que nós estamos falando nesse momento aqui agora é sobre a dependência que Jesus tinha no Pai. Mas você pode dizer de novo. Se você entrou agora há pouco, você pode ser que você pense que já preciso te dizer isso, porque eu já respondi essa pergunta. Mas Jesus era filho de Deus. Mas Jesus também era humano. E Jesus também tinha uma casa para voltar antes. Jesus também tinha uma cama para dormir. Jesus também tinha um prato que ele comia. Jesus também tinha um lugar, provavelmente, na mesa que ele sentava. E, de repente, ele viu todas essas coisas mudarem. A ponto de chegar no versículo aqui, ó, no citação de Lucas 9:58, e dizer: mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Quando a gente canta, tem horas que eu canto metade. Vou confessar para vocês. Porque quando canta aquele louvor, perdendo tudo por amor e por alegria, e com alegria, vocês têm noção, irmãs, do quão profético é esse louvor? Louvores, eles têm conotações espirituais. Eles têm direcionamentos. Do mesmo jeito que a gente convive entender muito, né? Basta uma batidinha, um toquezinho de uma música internacional para todo mundo cantar e tocar e repetir. Mas vai ouvir a letra. Vai pesquisar a biografia do autor, do cantor. Com que intenção ele está cantando aquilo? Que momento da vida ele está cantando aquilo? É muito perigoso. A gente tem músicas aí internacionais que estão falando coisas terríveis.
E nós temos que ter sabedoria. Não é porque parece gospel, tem uma melodia, vamos ler, vamos entender. Só que eu não estou dizendo isso aqui não que está errado. Eu estou dizendo a profundidade. Perdendo tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias. Olha como esse louvor faz sentido aqui, ó. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Será que nós estamos preparadas para perder tudo com amor e com alegria? Ou a gente pode falar, não, perder tudo bem que eu não posso evitar, mas alegria não vou ter não. Ou será que a gente acha que é hipocrisia estar feliz porque está perdendo? Não posso estar feliz porque eu estou perdendo, eu tenho que estar chorando. Eu tenho que estar. Vai mudar? Chorar vai mudar? Ficar deitado em posição fetal vai mudar? Não estou dizendo que não vai ficar, porque quando bate a tristeza, mas pode ficar lá meio-dia. A hora que der a fome vai ter que levantar da posição fetal e comer. Vai no banheiro. E olha que interessante, a gente ainda tem banheiro de casa para ir, tem toalha de rosto nossa para limpar o rosto, tem tudo, sabonete para lavar o rosto. Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça. Não tinha mais. Quando ele foi chamado para o ministério, ele não tinha mais. Ele já não tinha mais apego, não tinha como se apegar, como queria se apegar, irmãs. Não pôde se apegar mais em nada. Foi viver, foi andar, foi pregar. Se Jesus não tinha onde repousar a cabeça, o que Jesus comia? O que Jesus bebia? O que Jesus vestia? Se ele não tinha para onde voltar? Será que nós estamos dispostas a abrir mão da nossa segurança para viver uma vida como o ministério de Jesus? Será que nós estamos preparados para isso? Ou nós estamos apegados demais em coisas que nós não vamos levar para o céu? Lá no céu não tem cama box. Lá no céu não tem sofá. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma casa arrumada, cuidada, mas a gente não dá para se apegar em nada, minhas irmãs. Não dá para se apegar em nada. A gente pode desfrutar, nós estamos numa fase de desfrute daquilo, por isso que nós temos que viver aquilo que o Senhor, o maná, tem que viver o dia de hoje, senta nessa cadeira mesmo, toma esse café mesmo, porque você não sabe a hora que você pode ser chamada por uma obra. A gente não sabe. Dorme mesmo, se você puder dormir essa noite, come seu café na mesa. Porque o inimigo, ele não cria nada, ele copia. E aquilo que a gente fala, não comi porque eu estava trabalhando, não bebi porque eu estava correndo a correria, Isso daí nada mais é do que uma cópia barata do que a gente poderia e viveria se nós servíssemos só o Senhor. Mas aí a gente não estaria assim, meu Deus, eu não comi porque eu estava correndo, eu estava no trânsito. Não, eu não comi porque eu estava na obra e nem fome eu tenho. Veja como, de alguma forma também, nós vamos aceitando réplicas do mundo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha. Mas olha como é diferente. Porque às vezes a gente só trabalha. A gente não está nem fazendo a obra, porque a gente está sempre correndo atrás da próxima meta, do próximo resultado. E isso chega a nos sufocar também. Mas experimenta colocar todo dia Deus, a cada dia mais na sua rotina. Eu sei que é meio doido falar, Amanda, mas é doido porque eu preciso falar isso que preciso falar, mas como vai ser feito aí, implantado, o Senhor vai dar discernimento e sabedoria para vocês. Peça que será dado. Mas a verdade é que se a gente quer muita segurança, não tem como haver manifestação espiritual. Até porque, se a gente quer muito controlar as coisas, a gente quer controlar até a profecia, até a forma como a gente vai receber.
E aí você fala, mas aí eu vou perdendo tudo por amor, com alegria. Já escutou esse louvor no acelerado? É mais engraçado, mais interessante ainda. Mas ele virá. Soberano em poder ele virá. E o domínio está sobre ele. Ele traz consigo a sua recompensa. É tão interessante que a gente chega, talvez nós estejamos espelhando, mas não está muito escrito ali, né? Eu poderia ficar aqui, ó, porque quando começa essas conversas aqui, nossa, eu entendi. Muitas vezes nós estamos espelhando a vida de Jesus até os 30 anos. Ouça isso. Às vezes eu e você estávamos espelhando a vida de Jesus do 0 aos 30 anos. Como? Trabalhando, tendo para onde voltar, nossa rotina. Só que agora Deus está chamando a gente para milagres. Está chamando a gente para a segunda fase. E se você acha que não dá para colocar o Senhor, o Espírito Santo no seu trabalho, eu sinto muito. Mas você precisa pelo menos experimentar. Ir em uma festa e acontecer um milagre. Ir num cliente e liberar uma cura. Atender e liberar a palavra. Porque se eu e você vivermos somente a primeira fase do ministério de Jesus, nós não estaremos seguindo os passos daquilo que ele deixou pra gente. Se nós não estivermos vivendo agora o segundo momento, que é esse que Jesus diz pra gente viver, quando ele vem e fala para nós fazermos obras maiores que ele, quando ele vem pra gente fazer coisas que nós faríamos se nós crescêssemos, ele não está dizendo sobre os 30 anos que passaram. Ele está dizendo sobre os 3 anos de ministério. Ele não está dizendo pra gente copiar e pesquisar, até porque nem tem tantos detalhes assim. Não tem tantos detalhes assim daquilo que ele viveu como vida comum. O que tem aqui de detalhe é como ele viveu no sobrenatural. E ele dá ênfase, ele dá luz para isso. Aí você pode dizer, Amanda, mas eu não quero misturar, ok? Então você vai modelar algo que nem está escrito aqui como um detalhe, com tanto detalhe. Eu não sei como vai ser a sua modelagem. Não sei se você vai se modelar em alguma outra pessoa. A referência, o que eu venho trazer aqui é que a referência que Jesus manda a gente ter é aquela referência que ele viveu depois que ele assumiu o ministério dele. E ele não estava fugindo, não. Pelo contrário, ele estava esperando a hora. E eu vim aqui para te dizer que o seu ministério já começou. É hora de você ativar os milagres. Eu vim aqui para dizer para você que não dá mais. Ou dá. Se você achar que dá também. A palavra é essa. O seu ministério já começou. E talvez já faz tempo. O ministério de Jesus ativo, né? O chamado de Jesus foi na festa, quando ele fez o primeiro milagre. Não dá mais para viver uma vida comum. Sendo que nós sabemos qual é a palavra de Deus e qual é o nosso chamado. É hora de viver milagres. É hora de ativar o avivamento. Já não dá mais para ficar como estava antes. Isso já não combina mais. E aí que tá, porque agora eu entendi. Porque eu acordei com esse versículo aqui.
Espírito Santo falou comigo no meio da noite. E eu não esqueci dessa vez, não esqueci. Eu não esqueci. Acordei com o mesmo versículo. Eu falei, mas como é isso? Será que é esse mesmo? Porque e tentava. E nesse versículo eu estava presa, nesse versículo eu fiquei. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Peraí. É isso mesmo. Vocês coloquem aqui pra mim, por favor, que esse vai ser o versículo, tá? A gente falou sobre... Obrigada. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acordei com esse versículo, repetindo várias vezes. Acordei no meio da noite e depois eu fui escutando, depois de novo e foi se repetindo. Quem está dizendo isso aqui em Coríntios era Paulo, que antes tinha sido Saulo, depois teve a experiência com o Senhor e se transformou em Paulo. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é tão interessante que eu não tinha pesquisado o outro versículo, não tinha lembrado dele. E olha como a gente começa aqui falando sobre Jesus. Olha aqui como a primeira parte a gente fala de Jesus e como Jesus era. Coríntios, tá? Coríntios. Mas tá bom, deu pra entender. Olha como a palavra, ela é viva. E olha como ela se encaixa. Porque ali estava dizendo como Jesus vivia. Como ele, que as raposas tinham covis, as aves tinham ninho, e o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. E daqui a pouco a gente vai para um versículo que diz: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque pode ser que vissem Paulo tão ali eloquente na palavra, na pregação, na ministração, e achassem que Paulo era alguém que estava, e ele estava mesmo, se destacando naquele momento, até por isso não entendeu o histórico de Paulo. Só que nada mais, nada menos o que Paulo estava fazendo era ser imitador de Cristo. Paulo estava modelando tanto Jesus, tanto o que o mestre tinha ensinado, que ele se tornou uma pessoa incomum. Ele estava dizendo: vocês querem aprender comigo? Eu vou te dizer com o que eu estou aprendendo. Vocês querem modelar? Vocês querem entender como que eu vivo? Torne-se ao se tornar imitador como eu sou de Cristo. Se quer entender como eu supero, como eu resolvo, como eu faço, é só entender que eu estou vivendo aquilo que já me ensinaram. Paulo era um modelo, seguia um modelo que Jesus tinha deixado. E olha só, eu vou buscar as características de Paulo. Paulo era apaixonado por Jesus. E sabe onde isso está? Vou ler um trecho para vocês aqui que fala isso. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele tinha uma paixão por aquilo que ele tinha aprendido. É a coisa mais linda de Deus.
Outra coisa que Paulo modelava em Jesus era a humildade. Olha o que fala aqui em Coríntios. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo não tinha autoridade, não tinha sabedoria, não tinha por si mesmo. Paulo era um imitador de Cristo. Paulo era alguém que fazia o que ninguém queria fazer. Falava de uma forma que ninguém confrontava como ninguém queria confrontar. Olha outra característica que ele tinha aqui. Ele era corajoso e perseverante. Foi preso, apedrejado, perseguido. Mas olha o que ele fala aqui, em 2 Coríntios 11, 23, 27. Tenho trabalhado muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e muitas vezes estive em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes ele apanhou 39 vezes. Açoite, apanhar mesmo. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. 1 noite e 1 dia. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra gente. Qual que é a nossa dificuldade aqui hoje mesmo? Eu sei que não tô falando que é de fácil, não. Tô me incluindo no pacote aqui, porque olha, Pai de eternidade. Vocês querem que eu leia de novo? Eu vou ler de novo. Tenho trabalhado muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e muitas vezes estive em perigo de morte. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Só que isso era o que ele vivia, né? A forma como ele era corajoso e perseverante. Apanhou 5 vezes. 39 apanhou 39 açoites. Talvez cinta, talvez o quê? Essas 5 vezes ele apanhou 39 vezes. 39, 1, 2, 3, 4, vira, 5, 6, pensa meio, 39. 5 vezes ele aconteceu isso, apedrejado, suportou frio, a nudez, ficou no meio do mar furioso 1 dia e 1 noite, enfrentou perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos compatriotas.
perigos dos irmãos que diziam irmãos. Alguém fala uma coisa da gente, a gente já fala, tá falando de mim. Essa leitura está em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Paulo do Novo Testamento. Não faz muito tempo que isso aconteceu com Paulo, não. 2025 anos? Não faz tanto, talvez bem menos, né? Porque ele veio depois. Não faz muito tempo que aconteceu isso com Paulo, não. Pouco tempo. Mas quando o meu lençol de elástico não estica, eu já fico estressada, não é? Acho que Deus não me ama. Porque o meu lençol de elástico encolheu, já acabou. Além disso, Paulo era amoroso e pastoral. Tinha amor, tratava as igrejas como se eles fossem filhos, com firmeza, mas também com carinho. Passando tudo isso ainda, ele fazia a obra. Olha o que fala em 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Não esquecendo que o versículo base é: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, tá? Não vamos esquecer. E ele também era disciplinado e focado. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não travou. Fui eu que travei. A gente tá deixando o corpo fazer o que quer, né? Muitas vezes. Ai, não quer fazer tal coisa. Não faz. Ah, não quer, não sei o que, não sei. Ah, vou entregar um recado, tô com preguiça. Ah, vou mexer o corpo. Ah, não sei o que, não sei o que. Ele tá falando aqui, ó, que ele esmurrava o próprio corpo. Não no sentido, talvez literal, acredito que não. Mas de dizer, não, nós somos o templo, nós viemos para servir. Porque a gente fala do templo como se ele fosse o templo do Espírito Santo, como se ele fosse intocável. Não, eu quero um templo assim, impecável. Vou colocar aqui, vou mexer aqui, vou esticar aqui, vou colocar aqui. Eu amo também, tá, gente, de coisas sutis. Vou mexer aqui, vou afinar aqui. Esse é o templo do Espírito Santo. Vou fazer as unhas, vou pentear descolorir aqui, colocar aqui. Esse é o templo. Paulo diz que esmurrava o próprio corpo no sentido de colocar para o corpo que ele era para servir. Dizer, você vai sim. Ah, tô cansada, mas vai orar de novo. A gente olha alguém que tem performance, né? Que a gente acha que é performance, mas na verdade é poder de Deus. Nossa, mas que ânimo. Nossa, mas que disposição. Sabe como chama isso? Esmurrar o próprio corpo. Nossa, mas vigília. Nossa, mais orando para mais um. Ninguém, naturalmente, se ia se dispor a fazer isso se não fosse
pelo mundo, pela viés da questão espiritual. Quem que em sã consciência vai sair de casa, da coberta, não sei o que, do Netflix, da pipoca, e vai servir ao Senhor e fazer algo para o Senhor? Mas aqui está dizendo que torne-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Cristo faria? Tal coisa, então a gente vai fazer. Eu vou ler de novo que eu amei. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Está dizendo, as pessoas para pegar algo que vai perecer, treina, se prepara, se entrega. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está dizendo assim, se quem faz um treino, quem se sujeita, quem treina, quem se prepara para fazer algo que vai acabar, que dirá nós que vamos conquistar algo que não vai acabar. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo, não venha a ser reprovado. Depois de ter feito tudo, ainda eu falo para mim, escuta aqui, você também. Não é porque você pregou que você não vai fazer. Escuta aqui, não é porque... E ainda foi Paulo que teve a revelação, né? Recebeu do Senhor inspiração e entregou. Foi ele que escreveu vários livros da Bíblia. Além de tudo, alguém que Jesus não escreveu, né? Ele escreveu, ele fez obras. Ele escreveu vários livros da Bíblia. Maravilhoso. Tudo que ele viveu, porque ele fez o quê? Ele era imitador de Cristo. Coisa mais linda de Deus. Coisa mais linda de Deus. Vocês têm noção? Tudo que o Senhor fez através de Paulo? Quando diz, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, vocês sabem quantos livros Paulo escreveu do Novo Testamento? Ele está dizendo para a gente se tornar imitador dele como ele foi de Cristo. Paulo escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Alguém que era um perseguidor da igreja se torna alguém usado pelo Senhor a partir de um ministério revelado. E 13 das cartas que nós lemos no Novo Testamento foram escritas por ele. Alguém que o quê? Apanhou, passou nudez, passou fome, passou frio. Que seguiu todos os passos daquilo que Jesus tinha deixado para ele seguir. E ele está dizendo, né, que na palavra diz, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Era uma carta que ele estava escrevendo a Coríntios. Escreveu uma carta aos Coríntios, né? Lindo, né? Muitas camadas. Hoje foi, né? Vocês estão muito quietas. Vocês estão bem? Estão muito quieta. Vou começar a trazer exercício para vocês de fixação.
É tanta coisa como a gente fixa, tantas coisas, são tantos pontos fixos, né? Jesus, vou parar aqui, não, vou parar nesse aqui. Vou parar em quem ele foi, não vou parar no que ele fez, vou parar no que ele falou, não vou parar no que ele apanhou, vou parar. Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? De fato, uma frase, né? Aberta. Aonde a gente vai parar? Jesus não deixa a gente sem resposta. Não tem coisa que a gente não tenha resposta. Ah, não sei, tem resposta. Tem resposta. Você teve resposta aí? O que mais te tocou de tudo isso que a gente falou? Isso faz parte de um devocional, né? Quando a gente traz um título para o nosso devocional. Pode ser trazido, enfim, ou não. Mas pode ver, o seu devocional pode ter um título. E ali você coloca tudo que você entendeu e tudo que você absorveu e tudo aquilo que você consegue explicar até através de um testemunho. E assim você vai criando as suas pregações. Por que pregações? Porque Paulo está dizendo para a gente imitar ele que imitava Cristo. Olhar para Cristo, ó. Vamos olhar para Cristo. Amanda, mas por que eu vou ter um caderno de pregação? Porque você vai fazer o que Jesus mandou fazer. Amanda, por que eu vou aprender sobre libertação? Porque Jesus mandou a gente libertar. Amanda, por que eu vou entender e vou pesquisar e vou procurar sobre cura? Porque Jesus mandou a gente curar. A gente não está fazendo nada de que Jesus já não mandou a gente fazer. A gente pode não estar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Ah, mas a libertação é por... Na Bíblia não está dizendo que a libertação é só para alguns. Está dizendo que os incrédulos não conseguem libertar, que quem não jejua e não ora não consegue libertar. Isso a Bíblia diz. Agora, que não é para fazer, que não pode, que não consegue, a Bíblia não está dizendo isso. De onde está saindo essa ideia mirabolante? Vamos aprender e se esforçar cada vez mais em aprender. O mundo espiritual, ele não é raso, ele não é superficial, ele é profundo. Olha a profundidade de uma palavra. Olha o que Paulo passava e o que ele gerava. Olha o quanto que ele entregava e o quanto que ele revelava. 13 cartas. 13 escritas por ele. Além de tudo, ele escrevia. Estava vivendo, estava escrevendo, estava registrando. Olha que coisa linda de Deus. Amanda, mas é Paulo, eu não posso escrever. Você pode escrever uma pregação, você pode escrever um livro, você pode escrever. Quem disse para você que você não pode? Quem te disse que você não pode? Paulo fez um monte de coisas que Jesus não tinha feito, mas tinha deixado para ele o recado: faça. Faz tal coisa, faça obras maiores, faz isso, faz aquilo, faz mais isso, faz mais aquilo. Faça. Faça que vai dar certo. Tem algumas traduções que são mais simples. Nós vamos trazer uma novidade para vocês em breve também, tá? Se preparem. Mas o que faz a gente entender a Bíblia é pedir para o Senhor, para o Espírito Santo nos ajudar, nos mostrar. É o Espírito Santo que traz. Eu já falei isso para vocês, eu não teria capacidade nenhuma de trazer a palavra aqui. A NVI é um pouco mais... Mas é a revelação do Espírito Santo, que coloca uma palavra junto com a outra, coloca isso junto com a outra, coloca. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo e vai nos dando. É Ele, gente, é Ele. É estar com Ele, falar com Ele, louvar junto com Ele, tudo com Ele. Espírito Santo, vamos andar comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a entender. Espírito Santo, não ficar querendo controlar. Sabe quando vem a palavra, mas eu vou puxar para cá, vou puxar para lá. Não. Respondeu, você pega aquilo que você sentiu, independente de você querer ou não querer. A palavra veio, pega aquilo que veio na palavra. Pega aquilo que veio na pregação, pega aquilo. Ah, mas eu não queria. Pega que é melhor. Olha a parte que
que tocou? Qual que é a parte aqui que tocou você que você fala, ah, mas isso daqui, qual que foi a parte? Vai ter uma parte aqui que te tocou mais do que outras. Pega a sua parte. Eu sei qual que me tocou mais que outras. É a minha parte. O que a gente leu aqui em relação ao que Paulo passou, isso aqui, para mim é consequência. Agora eu entendi qual é o meu momento, naquele momento que eu estou, o que o Espírito Santo mexeu ali comigo. Naquele ponto ali que você tá, onde o Espírito Santo faz um corte assim, é onde mexeu. Pega essa parte aí e segue. Amém? Essa pra mim foi uma das palavras, eu acho que entrou no top 3, embora ela não... Cada pessoa vai ter ali o seu ponto, né? Mas pra mim foi uma palavra que... Porque ela marca a virada de uma estação. Então, cada um, né? Enfim. Ai, Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor trouxeste para nós nessa manhã. Meu Deus, não tem como. Não tem como dizer que o Senhor não fala, que não está explicado, que não está desenhado. Meu Deus, quantas são as confirmações, quantas são as respostas até daquilo que a gente não quer ouvir, mas que o Senhor está respondendo, o Senhor está, e que a gente possa ser imitador de Cristo, assim como Paulo foi e fez tantas obras, assim como ele ensinou, assim como outros vieram e fizeram o que Jesus mandou, e teve tanta referência, teve tanto impacto. Nós não estamos por performance, mas nós estamos pela obediência, pela palavra. Assim como Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, se as pessoas correm por algo que vai ficar aqui, que vai acabar, que dirá nós que vamos ter uma coroa eterna, como não correremos, como não nos aprofundaremos, como não viveremos, como não? Como faremos mais ou menos se nós estamos correndo em direção ao alvo, em direção ao prêmio que é a salvação? Como também não seremos perseguidos, açoitados? Queremos ser tão aprovados por todos, queremos que todos gostem da gente em todos os lugares, queremos agradar a todos. E é nítido o quanto que Jesus se posicionava e existia oposição, o quanto Paulo se posicionou e existiu oposição do meio dele, fora do meio, por outras pessoas, pelos que eram aparentemente amigos. Quantos foram os açoites, quantos foram as varadas, quantos foram as pedras que jogaram sobre ele? E ainda assim, o que ele gerou, o que ele trouxe foi um resultado puro e genuíno e profundo para o Senhor. Pai, que possamos entender. Fica até retórico repetir que a gente tenha que ser chamado, que a gente tenha que nos posicionar. Quantos dias o Senhor já está pedindo isso para nós? Quantos anos já se passaram desde que nós recebemos a Tua palavra em nossas mãos e ainda a gente negocia, e ainda a gente reclama, e ainda a gente murmura, e ainda a gente faz coisas que não precisam fazer? Quantas são as explicações, quantas são as palavras, quantos são os direcionamentos? E a gente às vezes ainda insiste em fazer de um outro jeito. Tem misericórdia, Pai, de nós. Porque se não for a Tua misericórdia, Pai, nós nem conseguimos alcançar a vida eterna. Tem piedade e misericórdia de nós. E muito obrigada por o Senhor não desistir, por o Senhor nos amar todo dia e nos ajudar e nos instruir todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém. Amém, irmãs? Glória a Deus. Vou deixar essa pregação salva como Paulo, para eu sempre lembrar quando eu precisar ouvir, voltar no nome, porque às vezes se eu coloco o nome mais genérico, eu não lembro. Mas essa eu vou lembrar. Amém? Segurei o choro algumas vezes aqui, mas é porque Deus sabe. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Se a gente estiver apegado em algo, não dá para se apegar em Deus. Desapega. Desapega e se apegue no Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Tá bom? Beijo. Eu amo vocês e até amanhã.